Muito bem, muita paz e muita luz. Eu sou o professor Hernani, estou aqui com o livro Estudando a Mediunidade, do professor Martins Peralva, capítulo 37, Mediunidade Poliglota. Aqui ele diz assim, ó, xenoglossia, ou mediunidade poliglota, é a faculdade pela qual o médium se expressa oral ou graficamente por meio de idioma que não conhece na atual encarnação. Há uma interessante monografia de Ernesto Bozano, por sinal o mais completo estudo que conhecemos sobre o assunto, a qual serviu subsidiariamente para os nossos apontamentos. O presente capítulo deve, pois, ser considerado como resultado das observações que extraímos no livro Nos Domínios da Mediunidade, livro muito bom, por sinal, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, e das valiosíssimas anotações de Bozano em sua obra Xenoglacia. A mediunidade poliglota pode ser classificada da seguinte maneira. Aqui ele cita o item A, falante pela incorporação ou na materialização. B, audiente. Item C, escrevente, psicografia ou tipologia. D de dado, voz direta. E E, escrita direta, mãos visíveis ou invisíveis. Aqui ele vai falando, né? Xenoglacia falante é a em que o médium incorporado fala em qualquer idioma, seja inglês, ou francês, latim ou hebraico, sem conhecer essas línguas. Pode também ouvir os espíritos em outros idiomas, psicografar mensagens e ainda possibilitar sejam grafados caracteres estranhos em lousas e paredes. Prescindimos de mencionar inúmeros casos verificados em cada uma dessas modalidades por não ser o escopo fundamental desse livro. Todavia, podemos afirmar que não são apenas os tratados e monografias que registram tais fenômenos. O Velho e o Novo Testamento são ricos em comunicações xenoglóssicas. A mediunidade poliglota tem a sua causa no recolhimento de valores intelectuais do passado, os quais repousam na subconsciência do sensitivo ou médium. Então veja bem que aqui ele pontua que enquanto na xenoglacia o médium não tem conhecimento nenhum daquele idioma, na mediunidade poliglota o médium pode sim ter tido contato em outras encarnações com aquela língua, ou nascido num país que falava aquela língua, ou simplesmente dominava aquela língua por ter estudos de diversos idiomas. Aqui, ela decorre primordialmente de um simples fenômeno de sintonia no tempo. O que é sintonia no tempo? É um processo pelo qual a mente humana, ligando-se ao pretérito distante, provoca a imersão das profundezas subconscienciais de expressões variegadas e multiformes que ali jazem adormecidas. A subconsciência é o porão da individualidade. Lá se encontram guardados, põe entre parênteses, entre aspas, todos os valores intelectuais e conquistas morais acumulados em várias encarnações, como fruto natural de sucessivas experiências evolutivas. Só pode ser um médium poliglota aquele que já conheceu, noutros tempos, o idioma pelo qual expresse durante o transe. Então veja bem, a diferença é que ele pontua xenografia de mediunidade poliglota. A criatura que, noutras encarnações, não conheceu o latim, não pode mediunizar e expressar-se por ele. É o que se depreende, por sinal, com muita lógica, da explicação do assistente Aulus. Aí, ó, aqui ele vai dizer: quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em plano espiritual, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita, já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Entendeu? Aqui ele quis dizer com isso que se um médium, ele numa outra encarnação também não sabia ler e escrever, e nessa também não, vai ficar mais difícil para um espírito escrever uma psicografia através daquele médium. Agora, se aquele médium, embora seja analfabeto na encarnação atual, ele foi uma pessoa letrada numa outra encarnação, o médium consegue sim buscar nos arcabouços do inconsciente, da mente, as memórias da escrita e fazer com que aquele espírito transcreva. Principalmente se foi na língua, principalmente se a escrita que o espírito está fazendo através do médium foi na língua que o médium sabia na outra encarnação. Por exemplo, o espírito está psicografando ali em francês. E o médium era letrado em francês na outra vida, mesmo que ele seja analfabeto nessa encarnação, ele consegue escrever ali algumas coisas em francês com o esforço
do espírito que está fazendo a psicografia, de vasculhar no inconsciente as memórias daquele médium. É um trabalho bastante árduo. Muitos espíritos não emplacariam essa missão. Aqui, ó, não basta, por conseguinte, ser médium para receber comunicações em outras línguas. É preciso tê-las conhecido no passado ou conhecê-las no presente. A leitura da excelente monografia de Bozano e do livro Ora Apreciado elucida exuberantemente o assunto e confirma, sem dúvida, essa conclusão. Bom, gente, é um capítulo bem breve, mas aí de grande informação, já que estamos estudando a mediunidade, né, deveríamos, sim, ter esse assunto tão esclarecedor. Agradecemos aí a todos aqueles que contribuíram, né, com este conhecimento. Vou dizer uma coisa também antes de encerrar o vídeo. Algumas pessoas chegam a me perguntar se o médium, se ele, para falar determinado assunto, é a mesma coisa. Por exemplo, vamos supor que um médium que passa muitos conhecimentos da área médica, mas que muitas vezes tem o primeiro grau. Hoje em dia é difícil alguém ter só o primeiro grau, mas tem ainda. O médium tem pouca experiência do ponto de vista escolar. Se é possível um médico, por exemplo, um neurocientista, através daquele médium, passar conhecimentos de alta tecnologia através daquele médium de pouca experiência escolar atual. O que os benfeitores nos orientam é que o espírito vai buscar no inconsciente, no subconsciente do médium, elementos que ele possa utilizar para a comunicação. Provavelmente aquele médium teve, se não foi médico, teve algum contato profundo e amplo com assuntos da área médica, da área científica. Por quê? Porque senão a própria mente do médium travaria a comunicação. Então não cabe à mente do médium ali fabricar na hora termos semelhantes ao que o espírito gostaria de passar só para conseguir fazer a comunicação. Seria uma peripécia assim das mais absurdas. Então todo médium que passa um determinado tipo de comunicação, ele tem aquilo com ele de alguma forma, porque senão o que o espírito está passando para ele não reverberaria e não seria passado em forma, seja de desenho, seja de escrita, seja da fala. Tá bom? É isso. Muito obrigado a todos. Eu peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Tem que fazer aí, né, um desabafo. Muitos canais que falam de espiritualidade sofrem ataques por parte de alguns grupos fanáticos neopentecostais. E a gente pede aí que vocês que acreditam na espiritualidade, gostam dos trabalhos de quem trabalha nesta linha espiritualista, ou espírita, ou esotérica, enfim, que se inscrevam e divulguem para outras pessoas também se inscreverem, que é uma maneira de combater os ataques dessas pessoas que muitas vezes tentam entrar e sair do canal, entram de manhã e saem aos montes à noite, como uma forma de fazer com que o YouTube se desinteresse pelo trabalho daqueles propagadores da luz. Tá bom? Então, eu peço aí que dê um like, que se inscreva no canal e passe esse vídeo à frente, solicitando de outras pessoas que se inscrevam também. Tá bom? Muito obrigado, muita paz, muita luz. E até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.